Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Graças a Deus estamos novamente juntos. Eu queria lembrá-lo do nosso Disque Paz, 3462-3227. É um serviço gratuito da nossa igreja que talvez no momento de necessidade, de angústia, você vai ouvir uma palavra que vai ser uma bênção na sua vida. 3462-3227. Você pode ligar de madrugada, você pode ligar antes de ir para o serviço. Muitas vezes a gente vai para o serviço já com desânimo, ou então com problemas na cabeça. Você levanta um pouquinho mais cedo, 5 minutos mais cedo, escuta aquela palavra e medita nela. É legal, muito legal. Bom, hoje nós vamos meditar em Mateus 7. Vamos ler versículos 24 a 29. Mateus 7, 24 a 29. Siga comigo. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Essa foi a palavra de hoje. Aquele homem que edifica sua casa sobre a rocha, são os dois fundamentos. Jesus ensinava com uma diferença tremenda. Era muito perceptível a diferença do ensino de Jesus com o ensino humano comum. Muito diferente. O ensino humano comum é gostoso também. Eu gosto de ouvir palestras que animam as pessoas, eu gosto disso. Faz bem. Existem pessoas que sabem falar muito bem. Aprender sempre é útil, é legal. Mas aquilo que vem da palavra de Deus, aquilo que é de Deus, que é uma coisa muito comum, porque o que Jesus falou aqui é comum. Ele deu um exemplo comum. Mas como que tem uma autoridade celestial? Essa é a Bíblia. É o valor da palavra. E Jesus é a palavra encarnada. Quando ele falava, aquilo tinha um peso extraordinário, tremendo. Bem, ele faz uma comparação com coisas comuns, mas para ensinar coisas espirituais. Veja bem, quem edifica sobre a rocha é porque está edificando sobre Jesus. Ele é a pedra fundamental. Ele é a pedra de esquina. Ele é a rocha, Jesus. Jesus é a rocha.
inabalável. Então, quem edifica sobre os fundamentos de Jesus, debaixo dos princípios de Jesus, ou em cima dos princípios de Jesus, tanto faz dizer sob ou sobre, essa pessoa vai edificar a sua casa de tal maneira que essa casa vai resistir todos os vendavais da vida, chuvarada, enxurrada, tudo que vier, ela vai suportar por causa da base, sobre o que ela está edificada. O alicerce qual é? Entende? O homem que é insensato não fala que é por causa da pobreza, porque às vezes Jesus não está pensando, não é nisso, nesse momento aqui, claro. Às vezes eu já vi gente criticando favelas sendo soterradas, enxurrada, matando pessoas nas favelas. Ele construiu ali, não é por insensatez, mas a miséria é tamanha que ninguém dá nada para eles, nem condições. Alguém toma as condições tudo para si e deixa esse povo sem condições. Então não é isso que Jesus está falando. Está falando da insensatez mesmo. É aquele que construiu na areia. Por que ele resolveu construir sobre a areia? É por causa da facilidade. Vai ter menos calo nas mãos, vai suar menos, vai ficar menos tempo debaixo do sol. É muito mais fácil. Cavar na pedra é muito mais difícil. Então, hoje você tem máquinas, então você diz, mas hoje é fácil. Jesus está se referindo a uma questão real, não excepcional. É aquele que vai construir mesmo. Então, como é mais fácil construir na areia, não vai exigir tanta coisa, vai ser bem mais fácil. Então ele opta pelo que é fácil. Ele não quer ter o trabalho de cavar na rocha para descobrir as verdades de Deus. Chega ao ponto de dizer, toda religião é boa, está tudo bem, todo alicerce é tudo igual. Mas quando vier a provação, isso é o problema. Quando vier a provação, as provas virão. Quem vai me ajudar a vencer as provas é o meu Senhor. É aquele em quem eu confio. E se eu confio no meu Senhor, você sabia que certa vez está em Atos 16, o apóstolo Paulo expulsou um demônio de uma moça, e aí os homens queriam matá-lo, porque aquele Deus que estava dentro da moça, que era o diabo, adivinhava a vida dos outros e dava muitos lucros aos cafetões, não sei se eu poderia chamá-los de cafetões da época, não sei que nome daria aquele tipo de gente que usava aquela moça para eles ganhar dinheiro, e ela era só usada. Quer dizer, aquele Deus falso foi expulso com facilidade. Acabou o ganho. Qualquer coisa que acontece, a pessoa perdeu, acabou o seu Deus. Quebrou, caiu, morreu, acabou. Por isso que é importante, porque nossa vida é eterna. As coisas que nós fazemos, todas elas são eternas. Ou com Deus ou não. Então esse assunto é de suma importância. Então Jesus primeiramente fala de um homem sábio, que edificou sobre a rocha, porque ele era prudente. Ele gastou muito tempo para fazer a sua casa. Ele trabalhou muito, trabalhou duro, mas ele não desistiu. E diz no versículo 25 que veio a chuva, caiu a chuva, os rios transbordaram, os ventos sopraram e vieram com ímpeto contra aquela casa, mas a casa permaneceu, não caiu, porque tinha sido muito bem feita. Você sabe isso, fisicamente falando, no nosso mundo, você sabe como que é isso.
há pouco tempo atrás, no Rio de Janeiro caiu muita água, e as casas construídas no morro, casas, não só casebres, mansões, veio tudo abaixo. Tudo abaixo. E depois vem a explicação dos geólogos. Tudo abaixo. Estava muito bonito. A aparência muito linda. Veio tudo abaixo. Essa é uma questão real. Espiritualmente é a mesma coisa. Mesmo que tenha uma aparência muito bonita, se a base é falsa, vai ruir tudo. Isso que eu queria que você entendesse. A aparência da casa, a aparência do que eu estou fazendo, da vida espiritual que eu levo, ela não significa nada. Nada. Ela só terá sentido se o alicerce for bom. Senão a aparência acaba tudo. É como um carro de R$1 milhão. Não tem a menor diferença de um carro de R$30 mil. Quando bate, um tremião passa em cima, carregado com 100 e tantas toneladas de peso, vira tudo lata velha. A aparência foi embora. Depois ele cita o homem que construiu sobre a areia. Diz que ele era um homem insensato, não tinha bom senso. Ele achava que estava tudo bem, levava, empurrava com a barriga. Ele não tinha bom senso, era insensato. Ele construiu num lugar fácil de se fazer, mas um lugar que não dava segurança. Então caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. O que aconteceu com a casa? Desabou. Foi grande a sua ruína, desabou, perdeu tudo. Tem que fazer tudo de novo. E se não der tempo? Espiritualmente é a mesma coisa. E se não der tempo? Você não sabe que hora virá a chuva, que hora os rios vão transbordar, que hora virá o vento dando com ímpeto contra aquela casa. Não sabe. Então, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, todas, tá? Aqui está se referindo a todo, capítulo 5, 6, 7. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, que é o Sermão do Monte, as pessoas estavam ouvindo, ficaram maravilhadas com a sua doutrina. Maravilhadas. Por quê? E o versículo 29 explica. Porque Jesus ensinava como quem tem autoridade. Sabe, não é porque ele gritava e berrava e impunha a sua vontade. Isso não é autoridade, chama autoritarismo. Os militares fizeram isso com o Brasil, lá em Cuba fizeram isso, toda a União Soviética foi feita assim, até hoje os problemas são tremendamente ruins. No Oriente Médio está desse jeito, problemas ruins demais na África. Não é isso. A autoridade é outra coisa. Vou dar um exemplo do que é autoridade, porque eu quero encerrar a palavra de hoje. Por exemplo, um policial da polícia rodoviária. Ele é um homem franzino, de 50 quilos, não tem força para muita força, ele é um homem franzino. Mas ele está de roupa própria, ele é da polícia rodoviária, ele está com a sua lanterninha, está com os seus petrechos, e lá em cima, lá no começo da descida, lá em cima, vem uma carreta com 110, 120 toneladas de cana, 3 carretas, e aquele caminhão puxando aquilo, e ele vem a uma velocidade alta, e quando o guarda manda aquele caminhão parar, aquela carreta, ele vai queimar pneu, ele vai queimar as lonas do freio, ele vai balançar, ele vai fazer alguma coisa, mas ele vai ter que parar. Ele tem que parar. E o guarda simplesmente levantou a mão, só levantou a mão e disse: você tem que parar aqui, porque eu quero verificar os seus documentos.
E o cara vai freando, e aquela carreta, com mais de 100 toneladas, vai parar. Diante de um homem frágil de 50 quilos, que não gritou, não berrou, não fez mais nada, só mandou parar. Porque ele tem autoridade. Portanto, quero te dizer, a autoridade de Jesus não é porque ele berrava e gritava com as pessoas e batia nas pessoas, dava murro nas pessoas, mandava prender pessoas. Não! A autoridade de Jesus é porque a palavra dele era diferente. E a autoridade de Jesus é essa agora, nesse momento para nós. Nós dois, você que me ouve e eu, nós dois, vamos edificar a nossa casa espiritual no alicerce que é a rocha. Porque ele diz que virão as chuvas, virão os ventos, os rios vão subir, vão transbordar. Mas nós queremos estar firmes, principalmente no último dia, firmes, para que ele possa estender a mão e dizer: muito bem, servo bom e fiel. Assim seja. Deus te abençoe, querido. Fique na paz. Vamos orar. Deus, obrigado porque temos a oportunidade de edificar a nossa vida. Eu quero te agradecer isso. É grande e preciosa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará.